Olá, gente, bom dia a todos e a todas. Estou de volta, agora sim, oficialmente. Eu sou o professor Daniel Campelo. Obrigado, né, por quem esperou aí pacientemente esses 10 minutinhos. Alguns alunos entraram, né, nesse tempo importante para que pudessem acompanhar a aula e a gente vai aqui seguir, né, a nossa proposta, né, pensada, refletida e feita para vocês, tá? Para que tenha o melhor proveito desse momento que é a nossa web. Inicialmente, gostaria de agradecer também a paciência e a companhia de toda a equipe de tutoria que nos acompanhou aí ao longo dessas webs, né? Essa é a nossa quarta e última web, onde a gente vai encerrar o conteúdo que estava proposto para ser apresentado aqui para vocês. E eu não poderia deixar de agradecer à equipe de tutoria que deu todo o suporte e o acompanhamento. Gente, muito obrigado. É esse trabalho aí coletivo em união que faz com que nossa disciplina transcorra como sempre transcorreu, com calma, com tranquilidade, né, com muito conhecimento, com muita informação. E saibam, e aí eu me refiro agora aos alunos, que tudo isso é feito pensando em vocês, tá, gente? No melhor para vocês, para entregar uma boa aula, um bom conteúdo, e que isso sirva naturalmente para a formação de vocês, que eu acho que é o objetivo principal daqui, né? A gente tem alguns objetivos secundários, né? Fazer uma boa atividade, fazer uma boa prova, mas as reflexões que a gente leva daqui para a vida profissional, de fato, são reflexões que eu acredito que sejam importantes, né? Então, eu deixo aqui esse registro e meu agradecimento à equipe de tutoria. Como pensado e planejado, né, desde a primeira aula, né, cada momento que eu estive aqui, eu acredito que todas as aulas, não tenho certeza, mas eu acredito que todas as aulas, eu, inclusive, passei um pouco do tempo, né, determinado de uma hora, que é o tempo que a gente tem para fazer o web, porque eu me preocupo com vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês e vocês são importantes para mim. Eu preferi muito mais explicar cada assunto com calma, mesmo que eu não terminasse a unidade. Então, a gente está na aula 4, né, como a gente tinha combinado na aula passada, e ainda tem um pedaço da aula 3, mas não tem problema, eu vou resgatar essa parte onde paramos. Mas era importante explicar cada conteúdo com calma, né? Explicando, esclarecendo, tirando a dúvida de quem estava participando, né? E não burocraticamente chegar aqui e falar uma hora, fechou, isso, ficou uma parte da aula 3. Perfeito, é isso mesmo que eu vou resgatar. Eu podia muito bem chegar aqui e fazer a aula 3 na aula passada, correr, entregar de qualquer jeito e pronto, né? Mas não, o meu compromisso é com o aprendizado de vocês. Eu não me preocupei com o tempo. Eu recebo para fazer web de uma hora, é meu papel, minha obrigação, mas eu não me preocupo com isso. Eu estou aqui por vocês. Então, a gente vai com calma, dando sequência. Qual é a proposta da aula de hoje? Boa pergunta. Alguém perguntou como é a estrutura da prova V2. É objetiva de múltipla escolha, é aula online, tá? De marcar o famoso marca-X, né? ABCDE, tá certo? Então, a gente vai voltar para a nossa terceira unidade, onde nós paramos. Eu vou explicar tudinho o que falta, e aí a gente entra no nosso conteúdo da quarta unidade, que o foco é o plano de negócio, beleza? E aí a gente fecha o conteúdo da disciplina de empreendedorismo, tá bom? Na aula passada, a gente vinha falando sobre planejamento, a importância do planejamento, por que é que uma empresa ela deve planejar, por que é que a gente deve planejar, inclusive destaquei coisas que não eram nem do olhar do material, mas que eu acho que é importante contribuir com vocês, que é o planejamento profissional, né? Fiz esse alerta, que eu acho que é importante para vocês refletirem, né? E aí, a gente parou num ponto que é onde eu quero começar a aula de hoje. Não adianta fazer um planejamento sem ter o olhar da condição inicial, seja para abrir uma empresa, seja para uma viagem. Veja, eu costumo dizer que o planejamento é a ponte que liga de onde você está para onde você quer chegar. É este caminho que você vai determinar, que você vai traçar, beleza? Gente, eu vou pedir um favor para vocês, rapidinho. Eu sei que vocês estão com algumas pendências aí, com algumas dúvidas de datas, de provas. Vamos tentar aqui durante a aula a gente focar nas dúvidas do conteúdo. Aí no final da aula, quando eu encerrar,
eu deixo a sala aberta, a nossa equipe de tutoria está aqui, e aí eles vão poder dar esse suporte para vocês, porque se eu for ficar parando para responder data de prova, essas coisas mais técnicas administrativas, a gente não avança. Beleza? Então, eu peço a compreensão de vocês, a gente vai tirar a dúvida de vocês, eu só peço para que, se a dúvida não for de conteúdo, a gente deixe para o final da aula. Beleza? Então, voltando. Ora, se o planejamento ele vai ajudar a tirar a gente de onde a gente está, para onde a gente vai chegar, por exemplo, uma viagem. Vou planejar uma viagem. A primeira coisa é de onde eu estou e para onde eu vou. Então, onde eu estou é importante, quanto dinheiro eu tenho é importante. Então, tem uma coisa que deve ser prévia ao planejamento, que muita gente não faz, mas o aluno de Daniel, que está aqui hoje, na aula, quinta-feira, ele já sabe, ele nunca mais vai errar, que antes de fazer um planejamento, eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu tenho que fazer uma análise da minha condição atual, seja de uma empresa, seja de uma viagem, seja financeira, qualquer coisa. Você só começa a planejar depois que você diagnosticar, depois que você entender sua situação atual. Para isso, a gente usa uma ferramenta que é muito utilizada nas organizações hoje, que é a matriz SWOT. Acredito que alguns de vocês já devem ter feito contato com essa ferramenta, já deve ter ouvido, mas para quem não ouviu, eu vou explicar. Eu vou abrir aqui no quadro. SWOT, gente, essa palavra é S-W-O-T, SWOT. Ela é composta pelas iniciais de 4 palavras em inglês, certo? Deixa eu abrir aqui o slide da aula 3 para a gente abrir de onde parou. Exatamente. As palavras, cadê? Estão aqui, ó, tá vendo? Diagnóstico, análise SWOT, que é strength, que são forças, vocês estão vendo aí o F de forças. Tem o W, que é weakness, que são fraquezas, certo? Tem as opportunities, que são as oportunidades, e as ameaças, que são as threats. Então, as iniciais em inglês formam a palavra SWOT, strongest, weakness, opportunities e threats, certo? Que em português são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que é que a análise SWOT faz? Você vai fazer um diagnóstico, então você vai olhar para os elementos internos da organização e para os elementos externos da organização. O que é interno é tudo aquilo que o gestor, ele diretamente ele pode intervir. Então, tudo que eu considero interno na minha organização é tudo que eu posso mexer. Então, por exemplo, um colaborador, ele é interno. Por quê? Porque eu posso demitir, eu posso contratar. Então, é interno. Tecnologia. A tecnologia ela pode ser um fator interno. Eu posso botar um software melhor, eu posso botar uma internet melhor. É interno. O que é externo? Externo é aquilo que me afeta, mas eu não posso mexer. Por exemplo, o dólar, uma pandemia, é algo que está fora do meu controle empresarial. Beleza? Então, você já sabe, interno é o que está no controle da empresa e externo é o que está fora do controle da empresa. Tá claro isso, gente? Então, no diagnóstico, você vai olhar primeiro nessas duas perspectivas, o que é que está dentro e o que é que está fora. Beleza? Aí, o que é que normalmente a gente faz? A gente só olha para as coisas boas, mas a gente tem que olhar também para as coisas ruins. Então, a gente tem que olhar o que é interno e é positivo, o que é interno e é negativo. Porque eu tenho que olhar para aquilo que eu sou bom e que está no meu controle, e aquilo que eu sou ruim, mas está no meu controle. E a mesma coisa eu faço para aquilo que não está no meu controle, ou seja, para as questões externas. Eu vou olhar as coisas externas, mas que são boas para a minha empresa, e as coisas externas que são ruins para a minha empresa. Então, eu tenho 4 posições. Veja, Sara, microambiente e macroambiente também são classificações, tá certo? Mas ambiente interno, macroambiente e microambiente é outro tipo de classificação. Aí, para não confundir, a gente usa só esses termos, tá? Interno e externo, positivo e negativo, beleza? Sua colocação não está errada, tá? Ambiente interno existe, microambiente e macroambiente. Ambiente interno e microambiente é dentro. Macroambiente é fora, como você colocou, mas é para não confundir, tá certo? Vamos só usar interno e externo. Aí a gente então tem 4 combinações: interno positivo, interno negativo, externo positivo e externo
negativo. É o que a gente precisa fazer para criar um diagnóstico. E aí, para cada um desses elementos, eu tenho um nome. Tudo que é interno positivo é força. Olha aí o F, força. É interno e positivo. É a força da minha empresa, é o que eu tenho de melhor. Está no meu controle. Tudo que é interno e negativo é minha fraqueza. Eu não tenho força, mas está no meu controle. Beleza? Tudo que é externo e positivo, ou seja, pode impactar positivamente minha empresa, são oportunidades. E tudo que é externo e negativo são as ameaças. Ou seja, é aquilo que pode impactar, não está no meu controle e pode me afetar negativamente. Então, como é que a pessoa faz um diagnóstico? Ela vai para cada um desses elementos colocando os itens. Por exemplo, o que é que minha empresa tem de força? Interno positivo, colaboradores qualificados, máquinas de última geração, boa infraestrutura. É interno e é positivo. O que é que minha empresa tem de negativo? Aí você pode dizer, a internet é ruim, eu tenho poucas ferramentas, minhas máquinas são antigas, meus colaboradores são desqualificados. Isso pode ser elementos ruins que você pode mudar, é interno. Aí você vai olhar externo. O que é que eu tenho de bom fora? Eu tenho pouco concorrente, eu tenho bons fornecedores, eu tenho muitos clientes, tudo bom. Existe na minha região, veja, eu não estou falando mais da empresa, existe na minha região mão de obra qualificada, é bom. E o que é ruim? Aí ruim pode ser, eu tenho muitos concorrentes, eu tenho poucos fornecedores, uma pandemia, a matéria-prima na minha região é baixa de qualidade, ou seja, é algo que eu não tenho como controlar, porque é de fora, mas pode me impactar. Ficou claro, gente? O que é o diagnóstico SWOT, pontos fortes e fracos, positivos e negativos. Perfeito, uma pergunta aqui que alguém fez aqui, deixa eu ver se eu identifico quem foi. Tassiana. Esses diagnósticos devem ser realizados de forma frequente em um período específico. Muito bom, Tassiana. Esse diagnóstico ele é sempre feito antes do planejamento, beleza? Por quê? Porque agora, quando você for planejar, você vai procurar fazer o quê? Resolver o que é negativo e melhorar o que é positivo, não é isso? Ele é que vai lhe ajudar. Então, se você tem mão de obra ruim, desqualificada, no planejamento tem o quê? Qualificar a mão de obra. Agora, sua pergunta foi perfeita. Esse diagnóstico ele deve ser feito de tempos em tempos, 6 meses, um ano, né? Que é para você verificar o avanço. Beleza? Então, sua pergunta foi excelente. Ele é obrigatório inicialmente e ele é importante sequencialmente. Professor, no caso, se não for feito esse diagnóstico, então, quando não é feito esse diagnóstico, o planejamento pode ficar comprometido. Eu vou dar um exemplo, muito boa pergunta, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer um planejamento de uma viagem, aí eu compro minha passagem de Salvador para Belém, beleza? Fiz o planejamento, hotel, tudinho. Só que no dia que eu botei minha viagem, eu estaria em Maceió. Ou seja, como eu não fiz o diagnóstico, eu planejei errado, porque eu botei a saída de Salvador, mas eu ia estar em Maceió. Está entendendo qual é o problema? Planejamento é diferente, o diagnóstico ele é antes. Você primeiro analisa para depois planejar. Essa análise é o diagnóstico. Ficou claro? Diariamente não é necessário fazer uma leitura dessa diária, não. Aí, diariamente, você pode fazer um monitoramento da implementação do planejamento, mas o diagnóstico ele é feito de tempos em tempos. Caso não faça o planejamento, isso pode impactar a empresa, aí tem que ver a Web3, porque eu falei isso na aula passada, tá? Eu já falei sobre o planejamento e sua importância, beleza? No planejamento externo, a empresa tem que se adaptar às necessidades. Perfeito. Então, se eu diagnostiquei algo que é um problema e é externo, eu não controlo, mas eu posso planejar para eu me adaptar. Perfeito. De acordo com missão, visão e valores. Falei também na aula passada. É isso. E isso, extrair metas a partir do diagnóstico, claro, com certeza, Werley. E aí você vai planejar. Mas vamos avançar, acho que está claro. As perguntas de vocês já estão
me mostrando que vocês entenderam bem, certo? Para a gente não ficar redundante. Aí vê só. Quando você destaca os pontos internos, que são forças e fraquezas, esses dois são esses dois de cima, é normal que se encontre muita coisa, tanto que você é bom, quanto que você é ruim, interno, beleza? Aí, como fica um mundaréu de coisa, quando você vai planejar, você diz assim, eu não sei nem por onde eu começo, não é verdade? Aí, você tem que fazer o quê? Definir o que é crítico. Então, ó, eu tenho os fatores críticos de sucesso, que imagina que eu tenho um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Aí no planejamento eu quero melhorar o que eu sou bom e eu quero corrigir o que eu sou ruim. Só que tem muita coisa. Como é que eu dou preferência? Por onde eu começo? É definir o que é crítico. É o que a gente chama aí na análise interna de fatores críticos de sucesso. Normalmente você compara o que também é crítico nos concorrentes, dos pontos fortes e fracos, o que também é crítico que você acha, e aí você vai atacar isso. Escolhe ali três fortes, três fracos e determina como sendo fatores críticos. Eles vão ser a prioridade no planejamento. E aí, qual é a estratégia quando você determina os fatores críticos de sucesso? Você vai pegar esses três pontos fortes que você determinou, que você julgou ser crítico. O que é crítico, gente, é que se um ponto desse forte ele ficar ruim, vai prejudicar a sua empresa. Não que outros pontos fortes possam ficar ruins, mas tem alguns que ficam, a gente administra, tem uns que são cruciais. Vou dar um exemplo, uma empresa que depende de tecnologia, ela não pode ter como tecnologia um ponto fraco. Por exemplo, uma conexão à internet. Então, isso é crítico. E aí você vai no planejamento, planejar para se tornar melhor naquilo que você já é forte. E o que é um ponto crítico negativo de sucesso? É aquilo que é interno, é ruim, mas você tem que melhorar com urgência, porque é crítico. Se você não melhorar, vai dar ruim. Aí você foca para tornar esse ponto negativo em ponto positivo. Entenderam que são fatores críticos de sucesso? São fatores de priorização. Fazer com que o é bom fique melhor e fazer com que é ruim melhore. Beleza? Tranquilo? É prioridade. É aquilo que você disse. Se esse ponto positivo ficar ruim, é ruim, não pode de jeito nenhum, então ele é prioridade. E esse que eu sou ruim, eu tenho que ser melhor, porque ele é prioridade. Veja que, gente, isso que eu estou falando para vocês, que é para fazer para uma empresa, vocês podem fazer na vida de vocês. Por exemplo, as disciplinas aqui do EAD. Você diz assim: essa aqui eu sou ruim, mas é uma disciplina importante para o meu curso. Eu tenho que ser bom. Aí você vai fazer o quê? O plano de estudo. Entenderam como é? Você fez o diagnóstico, identificou que é uma fraqueza, identificou que é crítico, e você vai fazer o quê? Planejar para se tornar bom. Ficou clara a analogia? Deu para entender como é que funciona a mesma coisa numa empresa. Fez o diagnóstico, viu que era ruim, viu que era crítico, agora eu vou ter que melhorar. Beleza? O, qual o significado da sigla FCS? Sandro perguntou. Acho que Sandro não captou o que é que eu estou falando, né? A mensagem. Fatores críticos de sucesso. É o que a gente está comentando aqui, tá? Eu simplifiquei porque eu acho que eu achei que ia ficar de fácil compreensão, mas beleza. FCS, fatores críticos de sucesso. Isso a gente faz para os pontos internos. E aí, para os pontos, cada departamento deve fazer sua análise de FCS. É um bom caminho. Quem foi que perguntou aqui? Deixa eu ver. Atna. Beleza, Atna, perfeito. É um bom caminho. Porque cada setor ali pontualmente sabe o que é crítico, seria interessante, viu? Boa pergunta. Isso para os pontos internos. Quando a gente vai para o ponto externo, aí a gente tem que fazer análise externa. Aí não tem jeito, porque está fora. Então, para a gente saber o que é que a gente vai priorizar, qual é a oportunidade ou a ameaça que a gente precisa planejar, aí tem que olhar para o mercado, coletar informações, fazer análise de mercado, né, para que a gente possa se preparar para o planejamento. É análise externa.
Por que é que eu trago essa análise externa aqui como esse elemento, né, crucial, né? Porque muita gente pensa que diz, poxa, como é que eu vou saber o que está lá fora, professor, e o que me afeta? O que é que eu tenho que planejar? Poxa, se tu não tirar o bumbum da cadeira e for ver o mercado, for ver o concorrente, for ver o fornecedor, for ver o que está afetando tua empresa, não vai planejar nada. Tem que olhar para fora. Porque senão tu prepara a tua empresa bem bonitinha aqui dentro, aí vem um fator externo e bomba. Entenderam, gente? É essa a importância. Para a gente terminar a terceira unidade, a gente vai entrar agora num conteúdo, né? Tem que ter cuidado, viu, Marco? O Marco está dizendo que o Google é uma ferramenta para análise de mercado, uma das maiores. Concordo, né? A internet, de forma geral, Marcos, dá facilidade muito grande para análise de mercado, só que tem que ter cuidado na fonte que vai reportar, né? Porque a gente sabe que a gente está no mundo das fake news, né? Da informação falsa, da informação não apurada, da informação não científica. Aí tem que ter cuidado para você não se basear numa informação que, no lugar de te ajudar, pode comprometer tua empresa. Desprezar a internet e a tecnologia é ignorância, mas tem que ter filtro, né? Tem que se certificar para não se basear em coisas que podem te prejudicar, que é o que tem acontecido muito, tá? A gente entrou meio num mundo distópico aí, onde as pessoas estão acreditando em tudo sem se certificar, tá tomando como base tudo que ouve e lê como verdade e acaba se prejudicando profissionalmente, prejudicando a empresa. Google acadêmico é seguro, Kelly, porque o Google acadêmico ele vai fazer uma pesquisa dentro das bases científicas. Aí tem método, aí tem toda uma análise. Foi boa pergunta. Beleza? É, eu vou pedir a atenção de vocês agora na seguinte questão. Eu vou primeiro explicar com calma aqui, para vocês entenderem, para a gente fechar essa terceira unidade. E aí, depois que eu terminar, se tiver alguma coisa que eu não fui claro, vocês perguntam, porque essa explicação, ela requer atenção para entender. Se vocês ficarem perguntando e não prestarem atenção no que eu estou falando, porque estão perguntando, pode perder algo importante, beleza? Que é o seguinte, hoje a gente tem muito negócio informal. O que é isso? São empresas que funcionam sem CNPJ, sem ser uma pessoa jurídica. É na informalidade, não emite nota, certo? E é muito comum isso, por conta do que a gente viu. É muito tributo, é muito imposto, e as pessoas fogem disso abrindo empresas informais. Beleza? Só que dependendo de como você quer crescer, se desenvolver empresarialmente, não dá para ficar na informalidade. A formalização de um negócio, não existe um médio negócio, ou até mesmo um pequeno negócio bem estruturado informal. É muito difícil, tá? Já falei, sim, sobre a AV1, tá? Em aulas passadas. É sem carteira de trabalho. Não é só informal sem carteira de trabalho, é sem ter a natureza jurídica, sem ter um CNPJ, não emite nota, não assina carteira, é tudo na informalidade, né? Não é a forma ideal de se tocar um negócio, né, Marcos? Então, vamos pensar agora na formalização de um negócio, tá certo? E aí é quando a gente pensa, eu vou até tirar o slide aqui, depois eu volto. É quando a gente pensa na natureza jurídica, beleza? Que é o CNPJ, como é que a empresa vai funcionar. E eu preciso que vocês prestem atenção agora no que eu vou falar. Existem algumas formas jurídicas de você constituir uma empresa, beleza? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber claramente para constituir uma empresa é se essa empresa ela é individual ou ela é societária. Qual é a diferença? Uma empresa individual, o dinheiro que vai ser colocado para abrir a empresa é de uma pessoa. Ah, professor, o dinheiro é meu, mas eu trabalho com minha mãe, minha irmã e minha filha. É uma sociedade. Não é. Juridicamente. Presta atenção, juridicamente. A empresa que tem o capital social formado por um indivíduo, mesmo que ele trabalhe com outras pessoas, que ele pode estar chamado de meu sócio, juridicamente essa empresa é individual. Por outro lado, uma empresa em que tem o dinheiro
a composição social da empresa, do dinheiro para abrir a empresa. Toda empresa para abrir, ela tem que ter o capital social, o dinheiro que vai fazer com que ela comece a operar. Esse dinheiro pode ser do indivíduo ou de duas ou mais pessoas, que são os sócios. Aí veja, não, professor, minha empresa é individual, porque veja, eu coloquei o dinheiro, meu pai colocou a outra metade, mas só quem trabalha na empresa sou eu, a empresa é minha, é individual. Não é. Se a empresa é formada pelo capital de duas pessoas, ela tem que ser uma sociedade, mesmo que essa pessoa só tenha dado o dinheiro. Então, ficou clara essa divisão, gente? Digam só sim, não, aí o que é que não entendeu? A empresa, a natureza jurídica dela, inicialmente, é saber, ela é individual ou é uma sociedade, beleza? Agora vamos para o outro critério, que é a responsabilidade. Vamos lá. Quando o Daniel, individual, eu sozinho, eu abro uma empresa e minha empresa, ela abre lá o CNPJ, a empresa, ela opera CNPJ e eu opero CPF. Aí eu tenho minha casa, meu carro, meu patrimônio. Quando a empresa, um exemplo, ela assume uma dívida e a empresa não pode pagar essa dívida, você tem que decidir na abertura da empresa se você se podem cobrar das dívidas e obrigações da sua empresa o patrimônio físico. Ou seja, se a empresa de Daniel tiver devendo um fornecedor, Daniel vai pagar com um prédio, o apartamento que ele mora, que é dele, um exemplo. Você tem que decidir se sim ou não. O nome disso é responsabilidade. O que é que significa dizer? Que se eu disser, não, eu sou o representante legal da empresa, eu respondo pela dívida da empresa, mas as dívidas e obrigações da empresa é da empresa. O nome disso é responsabilidade limitada. Existe um limite entre Daniel CNPJ e Daniel CPF. Então, se a empresa de Daniel assumir uma dívida, eu tenho um limite. Daniel vai responder porque é representante legal da empresa. Vou ter que responder. Mas eu não pago com o meu patrimônio. Quando eu tiro esse limite, eu digo, olha, se eu dever aqui, na minha empresa, pode pegar aqui, eu pago com o meu patrimônio físico, aí é ilimitado, ou seja, não tem um limite, é ilimitado. Então, a responsabilidade, ela pode ser limitada quando eu estabeleço esse limite, ou ilimitada. Aí muita gente deve perguntar, professor, por que eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa ilimitada? O cara vai pegar meu patrimônio? Então, é uma pergunta muito comum, não é melhor separar? De forma prática, seria melhor separar, só que o que é que acontece? Imagina que tu abriu tua empresa e tu precisa pegar dinheiro no banco. Tu acha que o banco vai emprestar mais dinheiro só para tua empresa, ou seja, se tua empresa não pagar, ele não tem de onde buscar. Ou se tu der teu patrimônio físico como garantia. Entenderam? Então, a questão de você envolver o seu patrimônio na sua empresa é porque você está dando o seu patrimônio físico como garantia da empresa. Então, as naturezas jurídicas, gente, elas são individuais ou societárias, limitadas ou ilimitadas. Beleza? Ficou claro? Então, eu tenho quatro naturezas jurídicas: individual limitada, individual ilimitada, sociedade limitada e sociedade ilimitada. Ficou claro? São quatro naturezas jurídicas. Beleza? Para cada uma dessas naturezas, aí o titio aqui sentou um dia e botou numa planilhinha, né, o nome que se dá a essas naturezas jurídicas. Vê que legal, eu preparei aqui para vocês. Eita, a gente está terminando ainda a terceira unidade, peraí. Vê que legal aqui eu fiz para vocês aqui para a gente terminar essa nossa terceira unidade. Olha que resumo massa eu fiz aqui, vocês vão poder baixar, tá? Aqui, ó. Se eu tenho uma atividade individual e a responsabilidade é ilimitada, eu chamo essa natureza jurídica de empresário individual.
Suponhamos que o indivíduo surge o CNPJ no limitado, o CPF continua ileso o CPF, mas você continua respondendo pelo CNPJ, tá? Não é que o CPF fique ileso, o seu patrimônio é preservado. O seu CPF você vai responder como representante legal da empresa, entendeu? Deixa eu ver o que é que Edson perguntou, mas eu acho que foi Edson que perguntou, deixa eu ver. Pergunta de novo aqui, Edson, eu acho que passou e eu não vi. Aí vamos lá. Professor, eu estou vendo ali que é igual, empresário individual e MEI é a mesma coisa, individual e limitado. Qual é a diferença? É que o MEI, gente, ele é uma linha jurídica criada para estimular microempreendedores. Então, o que é que o governo fez? Ele criou uma natureza jurídica para quem tem um faturamento bruto anual de até 81 mil, isso dá uns 6 mil e pouco, ou seja, uma empresa que fatura 6 mil e pouco por mês, é uma empresa pequena, de média. Essa empresa, ela paga essa empresa, ela paga um imposto único, que é um imposto simples, e ela fica isenta de outros impostos. Então, algumas atividades podem ser MEI, né? E a ideia é incentivar aí o imposto único e tirar um pouco da carga tributária, mas é empresário individual, é o mesmo critério, só que dentro de uma linha específica, beleza? Aí o MEI só tem algumas atividades econômicas que podem ser MEI, hoje tem um limite do número de funcionários, tem alguns critérios, tá? A ME está dentro da MEI, sim, microempreendedor. Normalmente ME chama ME, mas é microempreendedor individual, tá? Um condomínio residencial é classificado como? Eu não entendi como é que a pergunta encaixa aqui. Aqui a gente está trabalhando, está tratando de empresas que elas estão, empresas de negócio, que vão produzir e comercializar bens e serviços. Um condomínio residencial não é um negócio, né? Então não cabe aqui, tá? Ela pode ser, eu não sei, na verdade, dentro desse contexto, um condomínio, como é que ele é registrado dentro do CNPJ, porque ele não tem empresário, não tem composição social, eu não sei se em condomínio residencial, desculpa a minha ignorância, tá? Eu estou respondendo de forma sincera. Não sei como é um condomínio residencial, ele tem CNPJ e como ele se enquadraria, por não se tratar de um negócio. É, Aí vê só, é, então veja, o empresário individual e o MEI é ilimitado, ou seja, é misturado. A Eireli é individual limitada, né? O que é Alexandre está dizendo aqui que o condomínio possui CNPJ sim, olha aí, ó. Se você souber, Alexandre, eu não sei como é a natureza jurídica do condomínio, né? Eu não sei se funciona como uma sociedade empresarial, se é uma sociedade simples, né? É uma prestação de serviço. Deve ser uma sociedade empresarial, então, deve ser limitada, não tenho certeza. Eireli, gente, é individual limitado, como vocês estão vendo aí. Só que vê só, a Eireli ela está sendo substituída pela SLU, porque o que é que acontece? Quando você era individual e você queria criar um limite, a empresa, para ela ser limitada, ela tinha que abrir com no mínimo 140 mil. Então, imagina, tu é um empreendedor individual, tu quer abrir um negócio ali e tu diz, não, eu quero ser limitado, eu não quero misturar, eu quero que tenha um limite entre o meu patrimônio e as obrigações da empresa, eu quero limitado. Não, tudo bem, é limitado, mas tem que ter um capital social de 140 mil. Então, a SLU acaba com essa exigência. Hoje, qualquer empreendedor individual, ele pode abrir como uma empresa individual limitada, que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Sociedade simples é tipo associação comunitária, porém fechada ao condomínio. Pronto, perfeito, já deram aí o formato, né? Só que veja, o que eu estou tratando aqui é formato jurídico de empresa, tá?
não é de associação, não é de fundação, não é de OS, não é de autarquias. Eu estou falando da configuração de formatos jurídicos empresariais, tá? Só para a gente não confundir. Para a gente terminar, sociedade simples, então, é a sociedade ilimitada, que aí essa é complexa, porque imagina que a empresa ela assume uma obrigação, ela não paga, e aí os sócios vão responder com os seus patrimônios, aí dá confusão. Mas existe, é comum, porque, como eu digo, aí também tem a garantia do patrimônio dos sócios nos negócios. Sociedade simples. E a sociedade empresarial, ela é societária ilimitada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que para muitos aqui, da forma que eu estou falando, explicando, principalmente quem precisa anotar, ter calma, fica corrido, tá? Aí o que é que eu recomendo? Para a gente poder avançar para a quarta unidade, senão a gente não termina hoje. Aí está tudo explicadinho, o que é individual, o que é sociedade, o que é limitado, o que é ilimitado e como configura cada uma dessas combinações. Então, vocês precisam saber, até para avaliação, né? Se eu fizer uma pergunta de uma empresa que ela foi constituída por duas pessoas, aí você, opa, sociedade. Aí eu disse que elas não respondem com seu patrimônio para as obrigações assumidas com a empresa, aí você disse, eita, é limitada. Qual é a natureza jurídica dessa empresa? Aí você vai ver, societária limitada, sociedade empresarial, está aí na tabela. Beleza? Então vocês vão fazendo essa composição, anotando direitinho, tá bom? Aqui eu trago só uma informação complementar, né, falando dessa mudança, o que é EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A sigla já diz o que ela era, né? Empresa limitada ou individual de responsabilidade limitada, que agora passa a ser a Sociedade Limitada Unipessoal, que foi criada pela medida provisória da liberdade econômica, depois é convertida em lei, e ela facilita, desburocratiza esse processo de abertura de empresa individual limitada, quando ela tira aqueles 140 mil, que era o custo do capital social que era exigido para a abertura de uma empresa. Beleza? Então, se eu perguntar na prova qual é o tipo de empresa que ela é constituída através de uma empresa individual e de responsabilidade limitada, é EIRELI SLU. Beleza? Eu acredito que nas nossas questões hoje não tenha mais EIRELI, né? Porque mudou, né? Isso. As pessoas que têm, as empresas já estão mudando, tá, João Vitor? Isso não está sendo uma obrigação imediata, mas a partir de um momento, algumas empresas elas já estão fazendo esse tipo de mudança e elas já estão mudando para SLU, tá certo? Já está fazendo essa transição, mesmo que no cadastro tinha EIRELI. Foi boa a sua pergunta. Certo, gente? Então, eu acredito que se cair uma questão dessa na prova para vocês, se eu não me engano, já vai estar tudo SLU. Mas se referir à sociedade individual limitada, EIRELI também está certa. Tá certo? Dá para mudar, sim, de MEI para SLU. Dá. Se você achar interessante, Ellen. Porque você diz, não, eu sou MEI, aí eu sou ilimitada, né? Mas hoje eu já tenho um faturamento bom, o simples já não é interessante para mim. Eu quero agora ser uma empresa individual, mas agora eu quero ser limitada, SLU, já que não precisa ter um capital social exigido. Beleza? Boa pergunta. Gente, aí o que é que acontece? Quando a gente chega agora na quarta unidade, que é o que a gente vai ver agora no restante da nossa aula, o foco da nossa e quando abre uma empresa de prestação de serviço com um único indivíduo que presta serviço com faturamento de até 10 mil por mês. Veja, se for 10 mil por mês de média, vai dar 120 mil por ano. Não pode ser MEI, vai ter que ser um EIRELI, tá? Ou empresário individual, tá? Aí você vai ter, se você quiser limitado, EIRELI SLU. Se você quiser ilimitado, empresário individual, tá bom? Oi, Janaíra, eu queria muito colocar outra aula, mas infelizmente, né, no nosso EAD a gente tem, eu tenho passado, inclusive, do tempo, né, hoje eu vou passar mais um pouquinho, eu sei que tem pessoas que têm compromisso, vão assistir a gravação, eu tenho passado, mas agendar uma nova aula não tem condições,
pela questão institucional e pela. Eu sou docente de outras modalidades, de outras disciplinas. Eu não teria nem agenda para isso, tá? Mas é por isso que eu estou tratando aqui o máximo que eu posso nessas 4 aulas. E Asnara, e alguém tinha falado que não entendeu a diferença de ilimitada e ilimitada. Isnara, nossa aula é gravada, então para a gente não, a gente precisa avançar para a 4ª unidade. Então eu peço que depois, com calma, com um caderninho, você assista a gravação e aí você vai pegando o que eu fui pontuando, que vai ficar claro para você o que é limitado e ilimitada. Se você continuar ainda com dúvida, aí você coloca no Fale com o Tutor, beleza? E aí a gente vai esclarecer, mas eu acredito que a gravação vai ser suficiente para tu entender direitinho, tá bom? Nossa 4ª aula foca num plano de negócio, tá? Que é o que a gente vai falar agora. O plano de negócio, ele é um planejamento. Plano. Planejar é planear, é ter um plano, beleza? E qual é a diferença? É porque quando a gente fala de planejamento, a gente está focado mais para dentro da organização, para as questões organizacionais, para as tarefas da organização. Quando a gente fala de plano de negócio, a gente está olhando para o negócio, para a empresa, para o público-alvo, para o mercado. Ficou clara a diferença? Então, enquanto o meu planejamento, eu digo que vou fazer uma capacitação com meus funcionários para eles se qualificarem, isso é planejamento. Quando eu digo que vou fazer uma estratégia de marketing para divulgar minha empresa para os clientes, isso está no meu plano de negócio, porque eu estou focando no funcionamento da empresa. Então, tudo que faz questão operacional, marketing, financeiro, que foca no funcionamento da empresa, vai estar previsto no plano de negócio. Eu gosto muito de falar isso porque fica mais fácil de entender. Quando o seu negócio não existe ainda, você vai projetar ele, é plano de negócio. Você vai pensar como é que ele vai funcionar. Quando ele já estiver funcionando ou prestes a funcionar, aí você faz o planejamento estratégico, tático e operacional. Muita gente pergunta assim, professor, eu já tenho um negócio, eu não fiz plano de negócio, não precisa mais fazer? Precisa, tá? Óbvio, quem faz o plano de negócio antes do negócio funcionar é melhor, porque como ainda está no papel, mudar no papel é mais fácil, não é verdade? Então imagina que você, o que é um plano de negócio? Pô, eu estou fechando o olho aqui, eu estou vendo minha empresa, velho. Eu fecho meu olho, professor, eu vejo aqui, ó, o cliente vem, aí eu vou comprar mercadoria, aí a mercadoria chega, aí ela vai chegar aqui, aí eu vou, desembalo, armazeno, aí chega o cliente, aí o atendimento, aí eu vou na rede social. Você tem tudo na cabeça. Bora botar isso no papel. Porque na cabeça, no juízo, no papel também cabe tudo. Tem essa frase que é muito interessante, né? No papel cabe tudo, na prática é diferente, mas veja, quando você começa a estruturar o que está na sua cabeça, porque a sua cabeça ela é um mundo de sonhos e ideias. E é legal isso, é muito bom sonhar, mas a gente tem que sonhar com o pé no chão. Eu sempre ouvi gente dizendo o seguinte: nunca desista dos seus sonhos. A gente tem que ter muito cuidado com essa frase. A gente não pode levar essa frase para um lugar que não cabe. O sonhar para não desistir é o sonho concreto, é o sonho possível, é o sonho alcançável. Senão, você pode correr o risco de ser um eterno frustrado, porque vai estar sonhando sonhos que nunca chega, nunca alcança. Eu sei que o sonho ele tem que ser mais ou menos impossível, né? Mas ele não pode ser inalcançável, porque desestimula, porque entristece, porque a vida fica banal. A gente tem que ir para o sonho que é difícil, mas eu chego. Aí você se agarra e não desiste. Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, cuidado quando disserem para você: olhe, o seu sonho, a realização do seu sucesso depende de você. Isso às vezes é injusto. A gente vive num país extremamente desigual. Teve gente aqui nessa sala, tem 343 alunos. Eles tiveram a oportunidade? Não. Então, como é que eu digo para todos que dependem deles? Num país desigual, uns teve mais acesso, mais oportunidade, mais chance, mais estudo, mais dinheiro, mais estrutura, se alimentou melhor. Aí no final eu boto todo mundo dentro de um liquidificador, bato e digo: pronto, é tudo igual, agora depende de vocês. Tem que. Não é assim. Em um país desigual, dizer que o sucesso depende única e exclusivamente de cada pessoa não é verdade. Isso não significa dizer que o sucesso não depende de você.
mas exclusivamente de você, não. Por isso que é importante políticas públicas, o suporte à educação, políticas sociais de combate à desigualdade, concentração de renda, eliminação da pobreza e da miséria, do combate à fome. Aí a gente pode falar num mundo onde o que se esforça mais, que é o que a gente chama de meritocracia, ele vai ser recompensado. Mas falar em meritocracia num país desigual, injusto feito o nosso, não existe. E onde as pessoas têm oportunidades diferentes, condições diferentes, que meritocracia é essa? Então a cabeça de vocês está cheia de sonhos, só que esses sonhos estão bagunçados. O plano de negócio, essa estrutura, um colega falou aqui, para ampliação de um negócio, massa, estou pensando em ampliar, professor. Plano de negócio. Pensar no negócio. Então vamos lá para a gente mostrar para vocês como é que estrutura esse plano. Nossa quarta unidade é isso. Por isso que, é como eu digo, né? Eu tenho um plano de aula. Eu tenho um plano do que eu vou falar para vocês. Desde o primeiro dia, onde eu cheguei dizendo, gente, primeiro eu vou falar do funcionamento da disciplina. Nas aulas onde eu parei, onde eu retomei, tudo isso não foi improvisado, não. Eu tenho um plano com vocês, um compromisso e um plano com vocês. Então, como essa quarta unidade, ela versa mais por essa questão de compreensão de um plano, a primeira parte foi a gente ver aquilo que era pesado da terceira. Já imaginou se eu fosse na aula passada, tá falando de SWOT, de natureza jurídica, vocês iam enlouquecer. Aí o que é que eu fiz? Empurrei o pé no começo hoje e agora a gente vai criando uma compreensão light. 12h26, a gente vai até 12h40, entendendo numa boa. E vai fazer, quando precisar, o que precisa ser feito. Então, veja só. Tassiana está dizendo, você faz o plano da disciplina e com isso o planejamento de cada aula. Perfeito. E uma coisa que é importante, veja, isso não significa que uma aula minha, ela não é baseada no improviso, numa pergunta, num exemplo, tá, Tassiana? Mas veja, eu aqui, embora eu tenha esse meu jeito, né, tô à vontade, tô descontraído, eu normalmente sou um cara muito simpático, de bem com a vida, né, o que dá uma leveza nas coisas, mas vocês podem não perceber, mas tudo que eu digo, cada palavra que sai da minha boca tem um propósito, gente. Eu estou aqui conversando com futuros profissionais. Eu não estou aqui por lazer, por esporte. Eu estou aqui com um compromisso com vocês, com cada um. Gostem de mim ou não, isso para mim é de boa. Então, é um propósito. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o slide. Antes de falar sobre plano de negócio, eu trago só aquelas reflexões iniciais, né? Óbvio que eu não ia deixar perder. A primeira é quando eu digo o quê? A primeira é quando eu digo o quê? A oportunidade de mercado. Olha, seu sonho na sua cabeça pode ser o sucesso, a explosão, o carreta furacão, pode ser o que for. Se não for algo oportuno, se não tiver demanda, se não tiver interesse social, esqueça. Esqueça. Então, olha as palavras que estão escritas. O sonho, pôr em prática, é preciso identificar as oportunidades para colocar a ideia em prática. A Analiana está dizendo, precisava ouvir isso. Analiana, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já tive um sonho, mas na época eu não me sentia preparado para pôr em prática. Aí eu digo, eu preciso me preparar. Mas eu acredito que isso vai dar certo. Só que, Analiana, o tempo que eu me levei para preparar, o tempo que eu levei para dizer, agora eu estou pronto, agora eu posso ter um negócio, aquilo já não era mais uma oportunidade, porque o mercado muda, e como eu não estava dentro, se eu estivesse dentro, eu ia mudando. Mas como eu não estava dentro, aquela minha ideia inicial já não fazia sentido. Então você tem que conectar o seu desejo com uma realidade, porque senão, vou repetir, serão meros devaneios tolos a me torturar. Feito diz o poeta Zé Ramalho. Vira devaneio, vira pesadelo. E a gente tem que dizer, pô, isso aqui é um sonho meu, mas eu estou vendo que é oportuno. Aí eu vou realmente começar a planejar, fazer o meu plano de negócio. Porque o plano de negócio vai mostrar também se é viável ou se não é. E aí você vai analisar a viabilidade, né? Já que você está vendo que tem um sonho e uma oportunidade, você vai ver se é viável. Pensando no lucro,
pensando se o negócio não é fogo de palha, se ele é sustentável e perene, e aí você está pronto para realizar seu sonho pessoal. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, quem um dia tiver um sonho aqui e fizer, e lembrar de mim, e viu que é uma oportunidade, identificou e realizou o sonho, vocês vão ver que foi a melhor coisa que vocês fizeram na vida de vocês. Foi dizer, se eu tivesse feito sem escutar a aula do professor Daniel, sem ter me preparado, sem ter tido essa luz, esse conhecimento, eu tinha fracassado. Então, eu acho que entender essa parte inicial, essa questão do, não é nem inicial, final, né, do plano, é muito importante. Ah, professor, mas eu não vou abrir um negócio. Então, vai ouvindo isso que eu estou dizendo para você como se fosse um plano pessoal. Se não vai abrir uma empresa agora, escuta, entende que tem que ter uma estrutura, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que ter um sonho palpável, né? Perfeito, Ana. Ana falou uma coisa massa. Os sonhos, eles não precisam ser estáticos. Muito bom, Ana. Os sonhos, eles podem ser mutáveis, adaptáveis. Gente, antigamente as pessoas que diziam não desistam do seu sonho é porque no passado a sociedade mudava muito lenta. Então tu pensava numa coisa hoje e tu podia realizar ela daqui a 20 anos, porque daqui a 20 anos pouca coisa mudava. Então, agora, perfeito, Ana, é olhar para a realidade, para o futuro e adaptando. Se eu pensei numa coisa que é um sonho e agora não é mais possível fazer física, eu posso fazer online, por exemplo, né? Alguém está fazendo um relato aqui, eu vou ler aqui para a gente seguir. Sim, tem que ficar atento, né? Ver se o sonho é possível para realizar. Meu sonho era me formar em arquitetura, mas na época não era possível, então me formei em pedagogia. Agora, depois de me formar e estar trabalhando, eu posso, enfim, me formar naquilo que desejava. Mudança de sonho, veja, minha irmã, ela é um ano mais velha que eu. Eu tenho 42, ela tem 43. Inclusive, é 10 meses só. A gente é quase gêmeos aí, foi muito rápido entre um e outro. Mas é uma história interessante também. Minha irmã se formou em radialismo e TV, fez mestrado, depois foi trabalhar em televisão e tal. Ontem, minha irmã recebeu a colação de grau, igual a vocês. Minha irmã é aluna, é AD de nutrição. Veja que legal, que era o sonho dela, porque minha mãe é nutricionista. E não atuou, porque minha mãe engravidou nova, fez a faculdade ali grávida, aquelas coisas da época, já foi trabalhar, mesmo já conseguiu formar, mas não seguiu a carreira de nutrição. Minha irmã cresceu ouvindo essa história, se formou em outra coisa. Minha irmã colou grau ontem, aluna aqui da Uninasal, que é do grupo C, em nutrição EAD, gente. Fantástico, ela nunca imaginou que seria possível, já com duas filhas, trabalhando, entendeu? Sonhos realizados. Aí vamos lá. A gente já falou sobre a pesquisa de mercado quando eu falei do SWOT, essa análise, né? Essa análise, né? Ver o comportamento do cliente, do fornecedor, do concorrente é imprescindível. Essa pesquisa de mercado pode ser uma coleta que você mesmo vai lá no mercado, nas pessoas, entrevista, só que é caro, leva tempo, ou pode ser uma pesquisa secundária, como o colega falou, vai no Google, lê uma revista, vai num congresso, vai no workshop e vai entendendo o mercado. Isso é importante para fazer o plano. E, obviamente, se você tem um sonho e vê que é uma oportunidade, você tem que ver se ele é viável. A viabilidade financeira, a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, a viabilidade operacional, né? São estudos que você precisa começar a fazer para dizer, não, isso aqui tem futuro, isso aqui não tem futuro. Raniel está dizendo, eu quero me formar e ter minha academia. Ele já tem um sonho, uma academia hoje é uma oportunidade. Eu acredito que coisas que são relacionadas ao bem-estar e à saúde estão em alta, então ele tem que ver agora como é que ele vai funcionar, como é que ele vai operar, se é viável, onde ele está, onde ele mora. É por aí que começa. E aí, depois que viu que é viável, agora eu vou fazer meu plano de negócio. Como é que minha academia vai funcionar? Beleza? Alguém falou aqui, quem foi, montou a loja em 2005, faliu, foi trabalhar em gerente de supermercado, aprendeu, fez curso, e agora loja de eletrônica e variedade, fazendo administração para ajudar ainda mais na empresa. Massa. Eu sou economista, mas eu sou mestre em administração, eu tenho mestrado em gestão, e eu aprendi muito também quando eu fui atuar como gerente, como diretor, porque o mestrado me deu esse olhar, né, na gestão do desenvolvimento. Então, eu sou mestre em gestão, agora eu estou fazendo doutorado, eu vou ser doutor em demografia. É outra área, que é o estudo do comportamento humano social, né, demografia.
Eu vou ser doutor em demografia, estudo a população, os hábitos populacionais, que é outra área, mas ter um conhecimento na área é muito importante, tá? Aí vamos lá, para a gente fechar a aula de hoje. Eu já disse que é um plano de negócio. Demografia é muito interessante, Janaína. Eu trabalho com desenvolvimento, meio ambiente urbano, planejamento urbano e estudo do comportamento populacional. É muito massa. Eu faço na UNAMA. Eu já falei aqui, né? Eu tenho alguns alunos da UNAMA aqui. Eu faço em Belém. Eu sou de Recife, mas eu faço lá. Estou indo já para o segundo ano, né? Aí vê só, plano de negócio, para a gente concluir, né? Então, a gente conclui entendendo a estrutura de um plano, porque quem for fazer um plano, diz, professor, mas eu boto o quê? Então, vamos lá. Para a gente, os próximos 6, 7 minutinhos aí, a gente concluir. Todo empreendedor que precisa abrir uma empresa, ampliar uma empresa, crescer com a empresa, precisa colocar o passo a passo, o funcionamento de uma empresa, como a empresa vai funcionar. Então, já está claro o que é um plano de negócio, é descrever como a empresa vai funcionar. O plano de negócio, eu vou passar por esses itens aqui, tá? Ele se resume nesses 8 pontos. Você pode ver planos na internet que tem mais, outros menos. Os principais, no mínimo, tem que ter isso, certo? Sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, operacional, financeiro, cenário, avaliação e avaliação do plano. Então, eu vou explicar cada um desses, porque se um dia você se deparar, vai ter na internet modelos, né, para você fazer, mas você precisa pelo menos entender o propósito de um plano. Então, a gente vai fazer isso nos próximos minutos. Beleza? O sumário executivo, que é esse primeiro ponto, ele é um resumo do negócio. Ele é um documento que está inicial, vai estar o nome, CNPJ, vai dizer se é EIRELI, se é MEI, vai dizer como é que foi a composição social, vai dizer se é loja, qual é a natureza, se é loja de hambúrguer, se é uma prestação de serviço. Ele vai ter um resumo do seu empreendimento. O sumário executivo, embora ele seja um documento inicial, eu recomendo que você faça ele só no fim. Porque, como eu falei para vocês, na elaboração do plano, muita coisa que estava na sua cabeça vai mudar. Então, pode ser que você queira até fazer como um exercício. Você faz um resumo e, no final, faz outro para você comparar o que mudou. Mas, de forma geral, o resumo mesmo que vai estar no plano é o final. Nívia está dizendo que vai pegar o fim na escola, sem problema, Nívia. Depois você, quem precisar sair, gente, eu já estou encerrando, mas quem precisar sair, vê o final a partir de agora gravado, né? Fica a gravação, vocês vão poder ver. Então, o resumo, ele é um documento inicial e ele é o sumário executivo e eu recomendo que faça no fim, porque você vai ter todos os parâmetros para poder resumir o seu negócio. Depois, tem análise de mercado. E aí eu já falei, né, da pesquisa de mercado da análise. Você vai descrever quem é o seu público-alvo, quem é seu concorrente, se tem produtos substitutos, quem é seu fornecedor, onde seu fornecedor está. Então, a análise de mercado tem que deixar claro onde é o mercado que seu negócio está inserido. Cada detalhe. Então, no caso da academia do colega, ele tem que dizer, ele tem concorrente, ele tem quantas no bairro, onde é que ele vai comprar os equipamentos, quem é o público dele, é uma academia para idoso, para jovem, é uma de crossfit, é uma funcional, ele tem que dizer qual é o mercado que ele vai estar, beleza? Aí, detalhado, aí depois a gente vai para o plano de marketing. Plano de marketing, gente, a ideia é o seguinte, você pode ter, vou ficar usando o exemplo do colega, o colega ele pode ter a melhor academia do mundo, se ninguém souber que ele existe, acabou-se. O plano de marketing ele é essencial nesse negócio. Tem muita gente que abre a empresa, bota a empresa para funcionar e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vender. Por quê? Porque vai esperar que as pessoas vejam que tá. Ah, tem agora uma pastelaria aqui. Não pode ser assim, gente. Seu plano de marketing tem que já atuar, você já tem que deixar claro como você vai fazer para que as pessoas conheçam o seu negócio, gravem sua marca, se identifiquem com o seu negócio, se é online, se é no rádio, se é no jornal, se é no ônibus, se é no outdoor. Isso tudo tem que estar já previamente. Tem gente que diz, eita, estou sem cliente, eu vou ter que panfletar. Depois que não tem cliente, tem que panfletar logo, entupir a loja. Entenderam, gente? Tem que estar descrito
o que é que você vai fazer para as pessoas irem até o seu negócio. Esse é o plano de marketing. Lampejo, rede social, plano operacional. Aqui eu faço um resumo muito simples do plano operacional. Imagine que vocês vão me entregar esse plano, eu vou ler, vou fechar meu olho e vou ver como é que o negócio está funcionando. Primeiro eu consigo ver fisicamente, se for físico, como é que está estruturado, é o arranjo físico. Depois eu vejo lá produzindo, a capacidade produtiva, a matéria-prima chegando, que é todo o processo operacional, o que é que cada funcionário faz, qual é o fluxo e quem é que trabalha na empresa, a necessidade de pessoal. Tem recepcionista, tem porteiro, tem almoxarifado, tem diretor, tem gerente, tem chefe de setor, tem quantos colaboradores. Ou seja, você vai descrever claramente como o seu negócio vai funcionar. Quer ver uma forma de você... E aí, quem vai ter uma academia tem que dizer, ó, eu vou ter um professor, ele vai atender nesse espaço. Aí, quando chegar a tal hora, chega o professor que vai render, aí tem uma recepcionista para fazer a biometria, aí vai chegar o café, porque eu sirvo café na lá, aí o café entra por aqui, eu vou guardar. Tudo determinado. De tal forma, gente, que o ideal é que eu leia esse plano operacional. E quando eu chegasse na academia do colega, eu ia dizer, ó, vem cá, tu escreveu que ia funcionar assim, olha como tu está funcionando. Se estava previsto e não está, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Então, é essa a ideia. Depois vem o plano financeiro. O plano financeiro, ele é o mais complexo e eu sempre recomendo que se você não tem especialização na área de finanças, não entende de finanças, deixe para alguém da área. Por quê? Questões operacionais, pessoais, a gente muitas vezes faz errado, planeja errado e conserta. Uma previsão financeira, uma alocação de financeira, uma análise financeira preventiva, planejada, mal feita, já era. Um recurso mal projetado que ia receber, um gasto que não foi previsto, pode destruir o seu negócio no primeiro mês. Então, tem que ser muito bem elaborado. Ah, eu botei aqui que eu vou ter 300 alunos e cada aluno vai pagar R$ 250 por mês. Quando tu viu a realidade, tu só tem alunos se tu cobrar 80. Só que tu criou uma estrutura para receber 200 por aluno. Vai quebrar. Então, planejamento financeiro, eu sempre digo, tem que detalhar tudo, custo fixo, custo variável, investimento pré-operacional, investimento operacional, custo marginal, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, tudo para estar preparado. Então, se você não sabe, é recomendável um especialista. Depois vem a construção de cenários, né? Não pensar, não planejar o negócio só num cenário otimista, imaginar circunstâncias, chove, férias, tal, vai pensando em possibilidades para não congelar o funcionamento do negócio no modelo e quando tiver as variações que eram para ser previstas, eita, deu tudo errado. Depois nós temos a avaliação estratégica. Tá aí a SWOT. A colega perguntou, professor, a SWOT só faz no início? Não. Nessa parte você vai descrever aí que vai fazer um diagnóstico prévio e que vai fazer o planejamento e que você vai avaliar estrategicamente a empresa utilizando, aí você pode dizer, a cada 6 meses a SWOT, eu posso utilizar matriz Guth, eu posso utilizar checklist, eu posso utilizar diagrama de Chikawa, tem outras ferramentas que você pode avaliar estrategicamente uma organização. Beleza, mas você tem que dizer como é que você pretende avaliar seu funcionamento. Se você não avaliar, não monitorar e não controlar, vai quebrar, vai falir, vai fechar, porque isso tem que ser constante. Beleza? E, por fim, a gente tem a avaliação do plano, né? O que é essa avaliação do plano? Ora, é você, quando terminar o plano todinho, fez o resumo inicial lá, o sumário executivo, está tudo pronto. Normalmente você pede para alguém fazer essa avaliação e essa pessoa tem que dizer: está tudo claro, eu entendi tudo, está tudo aqui. Você está pronto
para abrir o seu próprio negócio. Entenderam? Então, a avaliação final é para deixar o carimbo de que todos os pontos foram bem descritos e que agora, gente, qualquer pessoa que ler o seu plano de negócio vai saber como é que você vai funcionar. Você conseguiu, gente, colocar seu sonho no papel. Você conseguiu ser preventivo aos problemas. Você conseguiu ajustar aquilo que, durante a elaboração do plano, você percebeu que não estava conforme, que não ia dar certo, que podia ser um problema, e ajustou no tempo correto, preventivamente, antes do negócio acontecer e funcionar. A avaliação final pode ser de um parente, pode ser de um sócio, ou, Júlia, se não tiver ninguém, não tem problema nenhum, até você mesma pode reler e dizer: eu deixei tudo claro, desde que você, em algum momento, faça essa avaliação geral para não deixar que nada tenha ficado de fora. Um olhar de fora é muito importante, certo? Por exemplo, eu escrevo artigos em coautoria, né? Dificilmente eu faço um artigo só. E o trabalho de coautoria, ele é importante por isso. Às vezes eu escrevo uma coisa pensando, e aí o coautor que está também escrevendo ali, ele diz: ó, aqui a gente precisa complementar com tal coisa. Não viu onde eu falei sobre a V1. Eu falei sobre a V1, não foi, gente? A V1 trata do espírito empreendedor. Por que é importante o espírito empreendedor para a sociedade? Eu vou até reforçar aqui. O espírito empreendedor é para a sociedade porque, quando você inova, você oferta à sociedade, no empreendedorismo de negócio, produtos e serviços melhores, que serão mais úteis, que até atenderão demandas sociais. O espírito empreendedor é importante porque, quando você empreende socialmente, você traz projetos inovadores para pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. O espírito empreendedor é importante porque, se você estiver numa empresa e você tiver o espírito empreendedor, você vai buscar melhoria contínua, alta performance, mudanças e melhorias em processo. O espírito empreendedor é importante porque hoje é uma demanda da nossa sociedade que os profissionais eles sejam autoconfiantes, eles assumam riscos, eles realizem sonhos, eles motivem, eles liderem, eles saibam se comunicar e saibam tomar boas decisões. São algumas características que quem tem o espírito empreendedor possui. Melhor do que isso não existe. Gente, obrigado demais pela paciência de vocês, né? Vocês foram incríveis. Eu peço a vocês desculpa se em algum momento eu não atendi a demanda de vocês, mas saibam que a participação de vocês foram essenciais, né? Essa disciplina é uma disciplina muito legal e a participação ajuda demais. Eu aprendo muito também com as perguntas, com as colocações, né? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento, né, a cada um de vocês, por terem a paciência de me ouvir, de compreender, da atenção de vocês, né? E agora, né, como um bom pernambucano, como um bom recifense, estou, como é que eu posso dizer, oficialmente, a partir de agora, em clima carnavalesco. Então, os colegas e alunos pernambucanos recifenses, quem sabe a gente aí não se encontra nas folias momescas, né? Vem aí o Galo da Madrugada, a Olinda, que está aqui na região metropolitana. Mas eu deixo também meu desejo aí para vocês nesse período de carnaval, que descansem, quem gostar de brincar, brinca com responsabilidade, com cuidado, né? A questão da segurança, tudo. Estudem também, né? Que é sempre importante estudar. E agradecer também a cada um aí que está me seguindo e me segue já no Instagram. Vocês agora fazem parte da minha família, né, de seguidores. Isso é muito bacana ter vocês. Então, agradecer demais. E não esqueçam, foco, foco, foco nos estudos, no conhecimento e na vida profissional. O que eu só desejo a partir de agora para vocês é sucesso na vida acadêmica, mas muito, muito, muito sucesso na vida profissional de vocês. Vocês merecem. Vocês não estiveram aqui à toa, não estiveram aqui perdendo tempo, acredito eu, né? Muito pelo contrário. Então, eu desejo, eu tenho certeza que aí sim, não porque o sucesso depende de vocês, não. É porque vocês sabem e estão construindo um esforço
e sacrifício o caminho de vocês. Como eu costumo dizer, vão lá encontrar a sorte de vocês, né? Que não é sorte, né, gente? A gente não encontra a sorte, a gente encontra o sucesso com muita perseverança, estudo e dedicação. Então, gente, obrigado demais a cada um de vocês. E desculpa qualquer coisa, mas eu não podia me despedir sem antes deixar de agradecer aí a equipe de tutoria, como eu fiz no começo, né? Agradecer a cada um dos tutores que estiveram aqui compartilhando comigo esse momento, porque muitas vezes não mostram a cara, né? As pessoas só veem o nome ali, né? Mas são pessoas que sem eles, professor Daniel não era nada, a disciplina de empreendedorismo não era nada, vocês não teriam todo o suporte, então são pessoas que muitas vezes são invisíveis e vale sempre a pena a gente reconhecer esse trabalho incrível de toda a nossa equipe de tutoria, que dá todo esse suporte. Então, eu deixo aqui meu agradecimento aí a cada um de vocês por estarem aqui comigo também, e a gente continua a nossa jornada aí em outros momentos, em outros períodos, né, em outras oportunidades. Tá bom, gente? Bom carnaval, divirtam-se, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.